Filósofo grego que viveu no século IV a.C., Platão, um dos maiores pensadores da história, dizia que todo homem culto deve saber ler, escrever e nadar. Fato que estava, inclusive, registrado em lei na Grécia Antiga. Além de ser uma atividade prazerosa, a natação também é conhecida por ser o esporte mais completo. Sua prática regular, contínua, proporciona um gradativo aumento da resistência cardiorrespiratória, muscular, o aumento da força e da flexibilidade. A natação também é uma das mais tradicionais modalidades dos Jogos Olímpicos. Foi disputada em todas as edições desde 1896. No Brasil, são quase 6 mil atletas ativos, ou seja, ligados a clubes e federações. Desde os anos 80, o Brasil vem intensificando sua presença em pódios nas competições internacionais. Mas vale lembrar que é um esporte que exige investimento e uma estrutura bem específica, tanto que a maioria dos atletas de alto rendimento são revelados por clubes e não em escolas. A prática regular da natação, orientada como treino, está ainda distante de boa parte da população brasileira. Para tirar esse atraso, é preciso dar muitas braçadas para democratizar esse e outros esportes aquáticos. Mas há pessoas e projetos seguindo esse caminho. Para essa conversa, nós recebemos hoje uma das principais atletas do país na modalidade, a nadadora Fabiola Molina. Ela que é a atleta que permaneceu por mais tempo em competições, foram 22 anos representando o Brasil nas piscinas. Nesse percurso, participou de 3 Olimpíadas, 5 Pan-Americanos, conquistou 14 medalhas de ouro em Copas do Mundo e bateu 7 recordes sul-americanos. Tudo bem, Fabiola? Tudo ótimo, Brito. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Essa é uma trajetória longeva, né? 22 anos diretamente associados à natação. Como é que foi essa sua biografia? Eu comecei com 4 anos por causa da bronquite, né? Muita gente começa a natação por causa de bronquite, acho que é bem bacana. E depois eu não sabia que minha vida ia traçar esse rumo, mas o meu pai e minha mãe também tinham sido atletas e meu pai tinha uma outra filosofia, igual o Platão, que tinha que fazer 3 coisas. Meu pai falou, os nossos filhos têm que saber datilografar, nadar e falar inglês. E a partir dos 10 anos eu comecei a competir na natação pelos campeonatos paulistas, fui alcançando, né, o campeonato brasileiro, sul-americano, e fui para o meu primeiro Jogos Pan-Americanos com 16 anos, foi quando eu ingressei na seleção. E aí eu participei, né, de 5 edições de Jogos Pan-Americanos, né, nadei minhas últimas Olimpíadas com 37, que foi em Londres, né, foi a última edição dos Jogos Olímpicos, e aí, né, foi essa carreira aí bem extensa. E eu me sinto muito privilegiada de ter tido uma carreira tão longa, né? De não ter tido muita lesão, de ter treinadores que desde o começo o pessoal, a gente às vezes ouve falar, né, que queima o atleta, que muito cedo treina muito, depois chega numa idade já não aguenta mais treinar. Então eu tive excelentes professores, eu valorizo muito os meus professores e treinadores. Agora, em que ponto da sua trajetória na infância, na adolescência, a sua família percebeu que existia um talento que precisava de investimento? Porque também essa é uma dúvida muito recorrente em saber se a prática daquela atividade pode proporcionar um novo futuro para aquela pessoa. Como é que foi isso com você? Quando eu comecei a me destacar um pouquinho mais, né, lá pelos meus 14 anos, eu comecei a ter um pouquinho, né, nos campeonatos paulistas eu já ganhava com uma certa facilidade. Aí com 15 anos eu fui campeã brasileira e aí com 16 anos eu fui bem jovem assim para a seleção brasileira. Então nessa época dos 16 anos eles começaram a perceber que poderia ser um caminho sem deixar o estudo de lado, né? Você pode ser atleta, mas você nunca vai deixar de estudar. Você comentou que a Universidade do Tennessee te deu uma bolsa de estudos, muito provavelmente voltada pelo talento também na prática esportiva. Sim. Essa relação no Brasil é um pouco diferente, né? A gente não percebe tanto investimento, tanto de escolas, universidades, em investir no estudante a partir do talento que ele tem em algum esporte. Como é que você avalia isso? É muito, né, cultural e hereditário do próprio país, né? Lá nos Estados Unidos isso aí já não acontece só na natação, acontece em todos os esportes, é um país, né, de primeiro mundo, tem essa estrutura universitária já, existe a competição entre as universidades, né, que são os campeonatos, os NCAAs da vida, que isso traz essa competição, então as universidades uma querem ganhar das outras, então existe essa estrutura, né? E é a questão da bolsa de estudo. No Brasil a gente não tem um esporte
na escola muito forte, muito menos universitário. Então, realmente não tem quase apoio, não tem muita bolsa. Por que você vai dar bolsa para um aluno que vai representar a sua universidade aonde? Em qual competição? Não tem essa estrutura de competição, não é valorizado isso. Então, realmente, é uma pena, porque às vezes é a hora que o atleta vai despontar nos 18 anos e aí ele tem que optar em estudar ou seguir o esporte. Às vezes acaba optando por estudar, que realmente é um caminho bem seguro, né? E acaba deixando o esporte de lado. E aí perde-se muito talento aí quando a gente não tem essa estrutura. Os clubes buscam as parcerias hoje. Né? Você compete pelo meu clube, mas você ganha bolsa de estudo em tal universidade. Já está um pouco melhor isso na natação, pelo menos os clubes oferecem bolsa de estudos. Sobre essa falta de estrutura, né, a gente percebe que quando se discute a escola no Brasil, a gente vê que pode fazer uma avaliação sobre material didático, merenda, formação de professor, e a estrutura física da escola também é muito questionada em muitos aspectos. Né, a necessidade de uma quadra de esportes coberta, a necessidade da prática da atividade física acontecer. E a piscina está anos-luz ainda da disponibilidade nas escolas. Né? Isso é uma característica do Brasil. E no que você participou de debates após deixar as piscinas, o que você tem percebido de mudança nesse sentido para poder melhorar a situação? No meu caso, por exemplo, a gente vê um esforço acontecendo dentro da prefeitura da minha cidade, né? Que é São José dos Campos. Que é São José dos Campos. Se nós tivermos mais cidades investindo, né, você consegue propagar aquilo. Você, às vezes, esperar que tudo aconteça em um nível maior é mais difícil. Então, eu vejo muito que, assim, municipalmente, você começando pequeno, você consegue criar essa estrutura, porque quem está se beneficiando também vai ser a cidade, né? Hoje, na nossa cidade, a gente aí atende essas 7 mil crianças, são muitas pessoas que têm acesso gratuito à piscina e quem está lucrando é a população. Então, é uma coisa boa para a cidade, né? São 14 piscinas públicas aquecidas. Isso, Agora, no que diz respeito à relação com o poder público, você está justamente citando um bom exemplo, que é da sua cidade. Essa articulação com as 7 mil crianças se dá em que tipo de trabalho? Assim, a gente mostrou no início dessa entrevista os benefícios da natação, dos exercícios mais completos, se praticado rotineiramente. O que você pode trazer para o público a partir da sua própria experiência e desse envolvimento com esse trabalho junto com 7 mil crianças em São José dos Campos, dos benefícios, sim, da natação? Às vezes você não chega a nadar, né, em alto nível, mas aquela experiência do esporte, aquela experiência do aprendizado e de você começar também a competir, né, porque o esporte, a competição é diferente de uma recreação. Você ir na piscina para brincar é muito diferente de você estar aprendendo a nadar e você tem que ter um objetivo, né? Se você está nadando, você tem um tempo e você quer melhorar aquele tempo. Então, a gente fala muito com as crianças sobre o tempo. Você tem que saber o tempo que você fez no 25 metros. Você fez 40, você fez 50, você fez 1,10. Você tem que saber seu tempo, que você está sempre objetivando a melhorar. Então, essa experiência do esporte, ela vai formando você de uma maneira tão natural, que não é uma maneira que você está aprendendo na escola, 1 mais 1, 2 mais 2, mas ela vai trazendo para você valores de determinação, de você buscar um objetivo, de você ter perseverança para você continuar naquele objetivo. Ter a oportunidade de fazer algo, ainda mais gratuitamente, é fantástico. A pessoa pode estar se desenvolvendo de uma maneira que ela nunca imaginou que ela poderia, né? Hoje, como é que você atua no projeto? De duas maneiras, né? Uma maneira é capacitando os professores, então são 72 professores que saem da universidade, da faculdade, né, de educação física, às vezes com um conhecimento bem básico, então a gente ajuda a parte técnica. E aí, num segundo momento, a gente também faz um trabalho de motivação e de troca de experiência com as crianças. A gente vai em todas as 14 piscinas, né, no dia certo, no horário certo, do período da manhã ou da tarde, e a gente conversa com eles um pouco sobre a nossa experiência. A gente fala de várias coisas importantes do esporte, dos valores, a gente deixa sempre um tempo de pergunta e resposta, que sempre tem as curiosidades de como é que eu posso ser melhor, como é que eu faço isso. E aí depois a gente também faz uma parte de natação junto com eles. E na verdade, a gente acha que o que eles mais aprendem é realmente essa proximidade com a gente, de ver o ídolo ali muito próximo e ver que a gente é humano e que a gente, né, quando eu estava grávida eu ia com um barrigão, falava, hoje vai ter que ser assim, e que vê que é possível. Acho que é importante passar para as crianças a ideia de que é possível, porque às vezes você está num bairro de periferia e às vezes as pessoas se sentem um pouco assim, não, eu sou da periferia, eu não vou conseguir chegar lá, existe às vezes um certo preconceito. Então a gente fala, qualquer pessoa pode chegar lá.
que você interpreta a autonomia que a natação traz para o cidadão, até para ele poder ter justamente capacidade de se ajustar, de sobreviver em algumas situações? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito bom a pessoa ter essa experiência, né? Para a sobrevivência e também para a experiência de vida, saber que você, depois que você nada, você tem uma liberdade de você se locomover num outro meio que não o ar, né? Você conseguir se locomover, né, através da água, é uma coisa assim, traz uma liberdade. Tem muitos, tem dentro do projeto também, as pessoas que são deficientes, né? Às vezes são deficientes depois que nasceram, sofreram algum acidente, perderam uma perna, enfim, começaram a natação para se recuperar. E a água é onde eles se descobrem. Então, é muito bacana você poder ter esse caminho, né, para você aprender, para você sobreviver e para você ter realmente esse prazer. E como é que se procura trabalhar, Fabiola, com assim, a criança ou adolescente que não tem a intenção de ser um atleta, que está ali justamente por uma outra razão, até pela orientação dos pais, para um complemento na sua formação? Existe alguma mudança no discurso para as crianças que não têm não almejam ali uma trajetória olímpica? Existe algum discurso diferenciado ou não? Independente se você vai ser um campeão olímpico ou não, você tem que buscar excelência. Você tem que buscar fazer o seu melhor, sempre, né? E a gente fala, se você conseguir ser o melhor na natação, você vai começar a ser o melhor na sua casa, você vai ser um excelente filho, não um bom filho, você vai ser um excelente aluno e não um bom aluno, que existe a diferença entre o excelente e o bom, né? O atleta aprende a ser excelente, se você não for excelente, você não vai chegar lá. Então, o bacana é a transferência, quando você começa a buscar esses valores. Principalmente, a gente fala sempre para eles, né? O importante a gente fala para todo mundo gritar bem alto. O importante é dar o melhor de si. A pessoa, né? Então, aí a gente fala, ó, o ano que vem a gente vai voltar aqui, a gente quer lembrar esse segredinho que a gente passou para vocês. Então, dar o melhor de si sempre. O componente da motivação é sempre importante, né? E você, independente se você vai chegar lá ou não, né? Eu acho que, o que nem falei, o esporte em si já está te trazendo tantos benefícios que isso é a maior medalha. Isso é óbvio que você um dia... algumas pessoas têm um sonho olímpico, nem todo mundo tem um sonho olímpico. Mas se você aprender os valores, já é a maior conquista, a maior vitória. Agora, um desafio frequente para atletas é a aposentadoria cedo, né? Como é que é lidar com essa fase, sabendo que você tem toda uma vida pela frente, uma reinvenção a ser feita? É muito difícil e essa palavra que você falou é muito chave, né? Reinvenção. Muitos atletas sofrem com isso, né? É realmente bem delicado. O Comitê Olímpico Brasileiro tem um estágio de transição de carreira, né, que oferece para alguns atletas que estão fazendo essa transição. Existe um coaching, eu passei por esse processo de você conversa com o Skype para ajudar você a encontrar algumas coisas. Então, eles oferecem um pouco disso para os atletas. Fabiola, Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíadas, muitos eventos acontecendo no Brasil na última década. No que se refere diretamente à natação, ao seu ofício, à sua trajetória, o que você consideraria um bom legado dos Jogos aqui no Brasil? Eu acho que um bom legado é a gente deixar dentro das crianças, principalmente, aquele brilho de querer fazer esporte, de você... Nossa, eu gosto tanto de ver as pessoas, né? Eu comecei assim, né? Eu via outras pessoas na televisão, nadando. Eu quero seguir esse caminho do esporte. E, né, você... Depois, porque até 2016 a gente tem muito pouco tempo para a estrutura toda você ser melhorada. A gente não pode deixar essa animação, toda essa empolgação que vai acontecer até 2016 morrer e daí para frente você não acontecer mais nada. Acho que o nosso grande trabalho vai ser de 2016 para frente. A gente teve esse grande evento e aí as pessoas vão estar muito animadas, né? As crianças vão estar muito... Todo mundo vai querer fazer esporte depois de 2016, ver os grandes ídolos. Acho que isso é um legado muito importante. Se as crianças tiverem essa oportunidade de estar praticando o esporte na sua cidade, no seu clube, nas comunidades, né? Então, acho que cada piscina que abrir, cada quadra, cada espaço que você possa praticar o esporte vai ser um legado. Não acho que só na cidade do Rio de Janeiro que vai ter um legado físico, mas no Brasil inteiro. Se você tem uma piscina abrindo lá em Manaus, lá em Maranhão, que você tá uma criança, comecei a fazer esporte por causa das Olimpíadas. Acho que vai ser um legado muito bom. Fabiola Molina, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Brito. E a gente fica por aqui, lembrando que você de casa pode sempre acessar as coleções do programa Entrevista na internet.
A gente está lá no site futura.org.br/entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.